Então, o meu agradecimento a todos pelo convite. É muito prazeroso a gente estar entre caminhadores, entre pessoas que estão buscando, entre buscadores, que eu acho que é isso que nos resume, né? Tanto quem fala quanto quem ouve, no momento que fala e no momento que ouve, a gente é sempre buscador. Eu tenho uma história muito simples na minha vida que me chamou muito a atenção a respeito dessa questão. Qual é a maior tarefa? Qual é a tarefa primeira do buscador? Qual é a questão mais importante para quem quer fazer um trabalho de evolução, de aprendizagem, de aprendizado e prática do Evangelho? A história é simples. Eu trabalho no Fórum Praia Grande e fui sair com o motorista e ele me contou de um concurso que ele estava fazendo e que ele teve a seguinte prática, a seguinte vivência. Ele foi na parte prática do concurso de motorista tem uma parte prática. E ele fez tudo que foi mandado de maneira corretíssima e tirou uma nota baixa. É uma decepção. Fazer tudo certinho e tirar uma nota baixa. Ele foi querer saber por quê. Claro, se ele fez tudo certo, por que ele tirou a nota baixa? Sabe qual é a primeira tarefa de um motorista profissional numa prova prática? Não importa o que eles falem para você. Você deve sair, pegar, no caso do caminhão, pegar o martelinho, bater pneu por pneu, fazer um check-up no carro e depois começar a fazer o que eles mandaram. Não é interessante isso? Acho que a maioria de nós aqui também tiraria a nota baixa, não é verdade? O que isso tem a ver com a gente, pelo amor de Deus? O que uma prova de motorista tem a ver com a gente? Qual seria a primeira tarefa nossa nesse concurso público que é tentar passar no Evangelho? Qual é o nosso caminhão? Qual é a nossa tarefa inicial? Qual é o instrumento básico da nossa evolução? Como nós estamos, como é que nós cuidar de nós. Cuidar de nós. Qual é o veículo, o nosso veículo? A gente até fala no Espiritismo, veículo físico, veículo do ser. Então, essa é uma dica fundamental que os meus amigos psicólogos também sempre me ensinaram. Antes de começar a fazer qualquer coisa, fazer algumas perguntas. Como eu estou hoje? Como eu estou hoje? Porque se você não percebe, voltando para o exemplo do veículo, se eu empresto meu veículo para ele, o meu carro está puxando para a direita, eu não aviso e ele sai rápido porque ele estiver com pressa, ele vai parar no primeiro poste. Já no primeiro poste, porque o carro está puxando para a direita. Já se eu falar, olha, cuidado que o carro está puxando para a direita, ele vai fazer o quê? Vai compensar. Não é à toa que todos os grandes mestres da humanidade convergiram para uma grande tarefa, para um grande caminho da elevação espiritual. Qual é? Hermes Trismegisto, que 5.000 antes de Cristo já falava isso. Jesus já falou isso. E Kardec, quando perguntou qual é a grande tarefa da evolução, qual é o grande caminho para a evolução, recebeu essa resposta remetendo às conquistas e às revelações anteriores. Um sábio da antiguidade já vos disse: o grande caminho da elevação é conhece-te a ti mesmo. Isso tudo converge para esse ponto. Vamos a outra mensagem. Se você tem um abacaxi para cortar, vocês têm muito abacaxi para descascar na vida? Se você tem um abacaxi para descascar e não afia a faca, você destrói a fruta, você pode se machucar, pode machucar quem estiver ao seu redor. Pois é, nós estamos descascando, tentando descascar o abacaxi, forçando faca cega. A gente se machuca, destrói a fruta, machuca quem estiver perto.
interessante o que tem acontecido conosco por desleixar a grande tarefa de todos os mestres, que é o conhece-te a ti mesmo. O veículo, a faca, qualquer imagem dessas acho que serve para a gente pensar a respeito disso. Então vamos pensar, a nossa tarefa aqui hoje, a tarefa que a gente combinou, foi de pensar o cristão diante do Cristo. Qual é essa posição nossa? É uma posição fácil? Traz só luz? Traz sombra? Tem uma parábola, que não é parábola nenhuma, é uma tragédia que aconteceu aqui na Baixada Santista, uma tragédia existencial, que ajuda um pouco também a gente pensar a respeito disso. Que é um rapaz chamado Edson, que tem um pai também chamado Edson. Filhos e pais já têm essa função espelhada, né? A gente se espelha, a gente aprende a ser homem com quem? Né? A gente aprende o certo e o errado com quem? Especialmente meninos com pais e meninas com mães têm essa função espelhada que dificulta, inclusive, essa relação com a psicologia. E o filho, Edson, tinha um grande problema. O Edson pai era o Edson mais conhecido do Brasil. Era o Edson mais conhecido do mundo. E pelo que vocês viram da relação do Edinho com o Pelé, foi fácil para ele? Vocês acham que é fácil ser filho do Pelé? Ele começa a brincar, chuta a primeira bola. Todo mundo, oh! Nossa! Já imaginou o peso que é ser filho do Pelé? Pois ser filho do Pelé é nada. A distância do Edinho para o Edson é nada perto da distância nossa para Jesus. Vocês concordam? Se é difícil para ele, para nós tem que ser muito difícil. É muito difícil, a gente tem que concordar isso. É muito difícil ser discípulo de Jesus. Eu gosto na escolinha do professor Raimundo, tem um personagem que fala assim, que ele está tirando 10 até uma certa altura da explicação, depois quando no meio da história ele fala assim, estou tirando 0. Qual é a grande tarefa pedagógica do projeto pedagógico de Deus para todos nós? O grande objetivo pedagógico do projeto pedagógico de Deus, qual é? Amor. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda fala depois disso, nisso estou contida toda a lei e os profetas, o que é um plano facilitado danado, porque você pega uma Bíblia, vamos concordar, é fácil, letrinha, certo? Um monte de página fininha, um monte de termo que você não entende nada. Aí vai Jesus e coloca em 2 orações o resumo de toda a Bíblia, toda a lei e os profetas em 2 orações. É um plano facilitado, 10 vezes no cartão. Fala a verdade. A síntese divina. Uma síntese maravilhosa. Só que, e a prática? O desavisado pode falar assim, se a tarefa é o amor, eu estou legal. Quem vai dizer aqui que não ama nada nem ninguém? Vamos lá. Alguém aqui diria, eu não amo nada nem ninguém. Não amo minha mãe, não amo meus filhos. E pecado dos pecados na sociedade atual, não amo nem o cachorro. Né? Então, o que acontece? Todo mundo fala, eu amo alguém, eu amo Corinthians, eu amo comprar sapato, eu amo... né? Todo mundo ama. Então nós estamos bem. Jesus sacava. Jesus sabia dessa nossa, o jeitinho que a gente dá para falar que ama. Aí, antes de morrer, apenas para os discípulos, ele falou assim, um novo mandamento vos dou. Novo mandamento, olha só. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Mudou o quê? Nada. Amai-vos uns aos outros. Como é que é novo?
Só que ele acrescenta 4 palavras no final: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí nós que estamos tirando 10 porque a gente ama, quando coloca Jesus como modelo de amor, eu estava bem na história, não é? Quem aqui acha que já ama como Jesus ama? Talvez a gente possa já ligar para a emergência psiquiátrica, né? Já liga, já leva a pessoa, beleza. 200.000 anos de Homo sapiens sapiens na Terra. Nunca ficou sem um mestre espiritual. Nunca ficou sem uma orientação. Na escola de Deus, nunca ficou uma classe sem professor. Sempre teve. O xamã, o pajé, sempre teve uma orientação espiritual, não é isso? A gente sabe disso. Deus não poderia deixar uma turma sem professor. Eles estão ensinando o amor desde há 200.000 anos. O que vocês acham? É um período bom? Quer fazer um cálculo de quantas encarnações dá em 200.000 anos? 200.000. Na parte final desse período, quando já estava se aproximando às beiras da transição planetária, que é, ou seja, nos últimos 2.000 anos de 200.000, já estava em cima. O diretor da escola falou assim: chega de mandar professor, vou eu mesmo ensinar. Mas por que o diretor da escola ia fazer isso? Se ele tinha Buda, Gandhi, Francisco de Assis, o maior entre os nascidos de mulher segundo Jesus, que é João Batista. Se ele tinha tanta gente boa, por que ele veio ensinar? Por que ele se despencou? Tem livros espíritas que falam que a grande paixão de Jesus foi chegar a adquirir corpos espirituais novamente para poder encarnar. Ele precisou de 1000 anos descendo e readquirindo corpos espirituais para poder encarnar. E a gente acha que a paixão de Cristo é carregar a cruz, levar chibatada de romano. Imagina. Então, nos últimos 2.000 anos Jesus veio. E veio por quê? Se todo mundo já tinha explicado, todo mundo já tinha apontado que o caminho era o amor, por que Jesus veio? A minha suspeita, o Espiritismo nunca tem uma posição final, a gente apresenta um raciocínio para a gente conversar. A minha suspeita é que lição de amor a gente não explica. Então vamos fazer uns slides sobre o amor. Aí a gente faz 35 slides sobre o amor e vocês já estão formados de amor. Tá certo assim? Não. Amor, a gente, como Carlos Drummond falou, amar se aprende amando. E amar se ensina amando. E quem é o ser da Terra que mais poderia exemplificar o amor, demonstrar o amor, viver o amor? Era Jesus Cristo. Na minha opinião, o Mestre veio para a Terra porque ele queria exemplificar, demonstrar, viver o amor. E ninguém poderia fazer isso melhor que ele. Muito bem, isso não diminui em nada o nosso drama existencial dos cristãos. Porque se o amor de Jesus está lá na frente, 25 voltas na frente, a gente com uma Ferrari e a gente com uma bicicleta atrás tentando alcançar, a angústia continua a mesma. Fala a verdade, não é angustiante? Porque dos 200.000 anos, há 2.000 anos atrás veio Jesus, e nós estamos aqui na Terra, 7 bilhões de almas. Por que vocês acham que nós estamos aqui? Turismo, quebrou o computador de Deus e a gente caiu assim, à toa. São hipóteses. Uma delas pode ser: nós não aprendemos o amor. Então, se dá 200.000 com professores, 2.000
com o diretor da escola e nós continuamos aqui 7 bilhões, qual é o nome da turma que se dá a turma que depois de um ano letivo, ainda quando já está em férias, todo mundo quem já passou, já está na praia e ainda está lá na escola? Qual é o nome dessa turma? Recuperação. Nós somos a turma de recuperação. E temos um objetivo pedagógico para tirar 10, que é amar como Jesus amou. Só isso. Suicídio coletivo? Jesus, como sublime educador, sabia que nós não iríamos alcançar o 10. Mas ele propunha um 5 para nós. Opa, para passar de ano. Se ele propôs um 5 para passar de ano e a gente sabe que não vai alcançar o 10, nós precisamos saber qual é esse 5, fala a verdade. Então eu vim revelar uma coisa, uma intuição minha, uma coisa que ninguém sabia? Claro que não. Eu vim lembrar um ponto do Evangelho em que o próprio Jesus fala qual é a nota 5. Na minha opinião, em Mateus 5, você tem nas 8 bem-aventuranças, você tem um roteiro espiritual de evolução para nós. A primeira tarefa da evolução é a humildade. Sem humildade ninguém aprende nada. Ou como disse Sócrates, só sei que nada sei. Quando a pessoa é arrogante, autossuficiente, não consegue aprender nada. Se o copo de água tiver com água até a boca e você colocar uma gota a mais, o que acontece? Sai uma gota. O arrogante, o autossuficiente não aprende nada. A primeira tarefa da vida da gente, da evolução, é aprender o que não sabe. A incompletude do ser, aprender as ignorâncias. Se você achar que você é a última Coca-Cola do deserto, o último pacote da bolacha, meu amigo, você não vai evoluir. Você está autocondenado à não evolução. Por isso, a primeira tarefa, a segunda tarefa no planeta de provas e expiações. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes, é uma palavra muito melhor, mais autoexplicativa, deles será o reino dos céus. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados num planeta de provas e expiações, bem-aventurados os que sofrem. Porque saber sofrer, saber viver as crises e tirar do limão uma limonada, para quem está no planeta de provas e expiações, é absolutamente fundamental. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Bacana. Terceira bem-aventurança, esse é o nosso horizonte. São 8, para nós a terceira está bom. Na minha opinião, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Primeiro tem que pensar, o que é um manso? No dizer comum, se alguém falar assim, nossa Maurício, eu acho que você é uma pessoa tão mansa, você já começa, o que você sabe que eu não sei? Né? Tem alguma coisa aí? O que é o manso? A 8ª bem-aventurança vai falar do bem-aventurados os pacificadores, aquelas pessoas que espalham a paz no mundo. O manso é aquele que conquistou a paz aonde? Aonde ele conquistou? Em si. Ele se auto-pacificou. Aí a gente começa a pensar, se a gente destrinchar o manso como que se auto-pacificou, e para mim isso é lógico, você tem a outra parte, herdarão a terra. Se eu falar que o senhor vai herdar o seu próprio relógio, vai ser difícil de entender. A senhora vai herdar a sua bolsa? Se nós já estamos na terra, como é que a gente pode herdar um lugar que a gente já está? Não dá para entender. Sempre se pensou que a transição planetária, o fim dos tempos, que a mudança da Terra seria a ascensão dos justos, a melhoria dos bons, que iriam se elevar para algum lugar, para algum paraíso, para algum mundo melhor. Os Espíritos vêm dizer para a gente que essa transição planetária vai se dar com
pela saída dos desarmonizados. Isso quer dizer que os bons herdarão a terra. Herdarão a terra em processo de regeneração. Mas que bons são esses? Qual é a tarefa para a gente? Qual é a condição de Jesus para nós herdarmos a terra? A autopacificação. E aí é que fica, eu acho, particularmente eu acho acalentador saber isso. Porque ali a primeira tarefa, que é amar como Jesus amou, eu vou conseguir, nós vamos chegar lá, mas em quantas vidas eu não tenho a menor ideia. Mas e a autopacificação? Não parece mais viável? Não parece mais palpável para a gente? E aí, aquela missão geral, por favor, aquela missão geral do autoconhecimento linkada com a pacificação, por favor, pode entrar. Por favor, seja bem-vindo. Melhor que venha. A autopacificação linkada com o autoconhecimento requer que da gente algumas tarefas. Que tarefas são essas? Por exemplo, eu tenho uma amiga assistente social que uma vez conversando com ela, eu peguei no pulso dela, ela gritou. Falei, ué, tá machucada? Não. Mas ninguém pode pegar no meu pulso. Pegou no meu pulso, eu grito. Mas e daí? Como assim? Teve algum problema na tua vida, alguma situação? Não. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas na minha opinião, ela já reencarnou numa situação em que ela sofreu algum tipo de violência. E é típico na situação de violência você prender o pulso das pessoas. E ela ficou marcada por isso. Na minha opinião, é uma hipótese muito concreta. O que dói em você? Você tem dores na alma? Você tem pontos fracos? Você tem coisas que a pessoa, quando mexe naquilo, você dá uma quebrada, você roda a baiana, você perde a harmonia, você perde a paz? Tem alguma situação que acontece assim com vocês? Não, nós somos todos almas elevadas e não temos nada que tira a gente do sério. Pois é. Conhecer os nossos pontos fracos passa a ser uma tarefa fundamental. Vocês concordam comigo? É que nem o carro lá que puxava para a direita. Você precisa conhecer os seus pontos fracos. E aí, talvez surja para todos nós, eu vou ver se encerro a minha fala aqui para permitir que a gente converse um pouco mais, que a gente compreenda uma que é dada como uma das passagens mais difíceis do Evangelho. A gente meio que, com dificuldade, com idas e vindas, a gente aceita quase tudo. Mas tem uma parte do Evangelho que a gente fala, aí não dá. Que é, amai os vossos inimigos. O que vocês acham disso? Kardec já explicou lá no Evangelho segundo o Espiritismo que não se trata de chamar para o aniversário, de dar beijinho, de ser falso. Não é isso. É apenas aceitar, abdicar da vingança. Abdicar da vingança já é alguma coisa. Eu queria pensar algumas intuições que me deram nessa tarefa que a gente se coloca. O inimigo faz uma função de alma que ninguém mais faz. Uma função preciosa. Vamos supor, você tem um problema de saúde raro, ninguém descobre o que você tem. Você passa em 5 médicos, ninguém acha. Você fica o quê? Angustiado. Quando você vai no 6º médico e ele acha o teu diagnóstico, você dá um murro na cara? Você cospe nele? Você xinga a mãe? Claro que não. Ele está te prestando um favor, um serviço. A partir do diagnóstico dele, abre-se uma possibilidade de você se curar. É isso que faz o inimigo. O inimigo pesquisa a tua alma
com obsessão e com má intenção, mas ele faz basicamente, modificando um pouquinho só essa questão, mas ele faz essa função. Ele pesquisa a tua alma até achar teu ponto fraco. Quem brincou na rua sabe do que eu estou falando. Quem brincava na rua, não é que a criança faça isso assim com maldade, mas ela, sem consciência, sem perceber, ela vai armazenando os pontos fracos dos colegas. Eu tive um colega na escola, se xingava a mãe dele, porque xingar a mãe é uma instituição nacional, faz parte da nossa cultura, a gente não pode, né, reclamar disso. Xingava a mãe dele, ele passava batido, mas quando uma vez xingaram o pai dele, rapaz, 3 professores, 4 colegas, ninguém conseguia segurar ele, jogava as pessoas longe. Precisa ser psicólogo para entender que ele tem um ponto fraco ali? Claro que não. Eu nunca soube qual foi, mas ele tem um ponto fraco ali. Qual é o teu ponto fraco? Qual é o que dói? O que está pegando, como se diz no popular? Se você não souber responder isso, meu amigo, você vai parar no primeiro poste. Você para no primeiro poste, porque na vida está cheio de gente que cutuca até achar o ponto fraco. E aí é precioso quando você ouve os relatos das pessoas. Cara, eu estava no trânsito, o cara me fechou e xingou minha mãe. Maurício, eu me desconheci. Olha que expressão. No nosso estudo aqui, o cara falar, eu me desconheci. A tarefa nossa é do autoconhecimento. E ele fala, eu me desconheci. Mexeu com um ponto meu que eu surtei. Cara, isso é precioso. As penitenciárias estão cheias de gente que surtaram. O crime passional, ele é extremamente democrático. Pessoas com nível superior, pós-doutorado, matam. Qual é o teu ponto fraco? A partir do momento que você fizer esse estudo sistemático, através do diagnóstico propiciado pelos inimigos, você vai avançar muito no conhece a ti mesmo. Você vai avançar muito na tarefa da nota 5, que é a autopacificação. Porque você vai saber dos teus demônios, daquilo que te tira do sério, e você vai conseguir investigar, trabalhar, investir nas tuas desarmonias. É essa a tarefa existencial que, na minha opinião, facilita a nossa terrível posição perante um modelo e guia que é inalcançável. E nós já concordamos aqui que Jesus é um guia inalcançável. Pelo menos nessa vida. Não existencialmente, mas nessa vida não dá. Se não dá, a tarefa colocada pelo mestre é da autopacificação. E para você fazer a autopacificação, você precisa saber o que te desarmoniza, o que te tira do sério. Essa é a tarefa pedagógica execuível que pode transformar a posição do cristão, na minha opinião, e agora a gente vai conversar, numa situação menos impossível, menos angustiante, menos inalcançável do que é o amor universal, pleno, incondicional que Jesus exemplificou. Autopacificação. Essa seria a nossa nota 5. É isso que eu proponho para a gente conversar. Obrigado, gente. O que vocês acham? A gente já foi conversando um pouquinho, trocando um pouquinho no meio da conversa, mas agora é o momento da gente conversar a respeito da provocação. É claro que eu sou um papagaio, se deixar eu fico falando muito tempo, mas é justamente para tentar honrar a tarefa que vocês se colocaram, pedagógica, da gente circular e pensar a respeito disso. O que vocês acham disso que foi colocado? Vamos lá. É angustiante ser discípulo de Jesus?
O que o homem tem feito? O que as instituições cristãs têm feito? Traduzir toda essa dificuldade em facilidades. Tudo isso que você falou aí é muito complicado. Amor, pacificação é muito complicado. Paga o dízimo e está pronto. Confessa 200 Pai Nosso, 200 Ave Maria, seus problemas se acabaram. Vai no centro espírita, ouve palestra, toma passe, leva um fubazinho e vai no dia da pizza. Tudo garantia de sucesso. Vocês acreditam nisso? Irmãs Dufour, Dr. Inácio têm convergido para a informação de que existe um manicômio espiritual voltado especificamente para os religiosos. Não se preocupe, porque tem uma ala enorme para os espíritos. Fiquem tranquilos. E a gente enlouquece, sabe por quê? Porque a gente passa 10, 20, 15, 30, 40 anos cumprindo obrigações humanas. Fazendo tudo isso que eu falei aqui, né? Você confessa, crisma, faz todos os sacramentos católicos, ou paga o dízimo e louva bem alto, gritando pelos evangélicos, ou ouve palestra, dá o seu fubazinho, vai no dia da pizza. E você morre arrogante, morre pretensioso. E quem morre pretensioso vai se deparar com o quê? Com a realidade. E se deparando com a realidade, a pessoa se quebra. Se ninguém levantar a mão, eu vou continuar falando. Tem um livro, Voltei. Vocês já ouviram falar? Voltei é de Irmão Jacó. Irmão Jacó é pseudônimo de Frederico Figner. E Frederico Figner tem uma história muito legal, que é, primeiro, a história de Frederico Figner. Quem não conhece, ele foi o fundador do Selo Odeon no Brasil, introdutor do vinil no Brasil, e fez um trabalho como empresário que ganhou muito dinheiro e que cumpriu uma função perante a cultura fantástica. E era diretor da FEB. E com parte do dinheiro dele, ele dava cesta básica para muita gente. Quando ele morreu, antes de morrer, ele já se comprometeu com os amigos. Olha, assim que eu conseguir, eu escrevo um livro, psicografo um livro e conto como é que vai ser do outro lado. Como é que é o nome do livro? Voltei. E só uma ceninha que tem ali no meio, ele, assim como aqui na Terra, um acidentado, ele primeiro é estabilizado para depois ser removido para o hospital. E depois da morte, grande parte de nós vai passar por essa trajetória de ser primeiro estabilizado em um posto de socorro para depois encaminhado para uma colônia. A gente sabe disso, já leu nos livros. E ele já tinha sido estabilizado e estava esperando o ônibus para a colônia. Né? Os desinformados vão falar, ônibus? Ônibus, a gente já sabe disso, que tem um ônibus. Estava lá esperando o ônibus para a colônia com um monte de, na mesma condição dele. Aí chega uma senhorinha com uma luzinha aqui. Aí ele fez o que eu faria, não sei vocês. Chega alguém na turma com uma luzinha, você faria o quê? Ele olhou bem e não encontrou nada. Aí ele resolveu o assunto dele. Trata-se de uma santa. Resolveu o assunto dele. Já perguntou para o instrutor: escute, qual é o nome dessa santa? Falou: não, santa nenhuma, cara. Essa menina, essa senhora nem conhecida vai ser na terra, não vai ser nome de rua, quanto menos nome de igreja ou de ordem. Ela é uma desconhecida na terra. Trata-se de uma professorinha primária de periferia que nunca vai receber nenhuma condecoração, nenhum nome maior. Ela só vai ser lembrada no coração dos seus aluninhos e no coração das famílias dela. Eu me orgulho do momento que o Espiritismo dá essas mensagens para a gente. Um diretor da fé, empresário, deu muita cesta básica. Gente, ele é o protótipo do bom espírita.
Ele é o protótipo do bom cristão? Será? Será? Nada, nenhum rito humano substitui a pacificação interior e o amor. O que vocês acham? Eu tenho tentado com 3 propostas. A primeira é amar os corintianos. Obrigada. Segundo, amar os atendentes de telemarketing. Eu tenho tentado. Terceiro, como eu sou motorista de carro, amar os motoqueiros. Se eu conseguir vencer primeiro essas 3 tarefas, eu já estaria um passo. Sim. Não considero inimigos. Mas eu acho que você desenvolve uma 4ª tarefa que você não falou, mas que está implícita na tua conversa, que é a alegria. A gente veio conversando sobre, que eu estou lendo o livro Francisco de Assis, do Miramês, né? Que aliás tem outros livros, Maria de Nazaré, ele fez um trabalho muito legal. E Francisco de Assis, reencarnação de João Evangelista, tinha como uma das grandes características o humor, a alegria. Transformar essa tarefa da evolução numa coisa mais leve, essa coisa sisuda da pessoa que se acredita uma grande coisa, não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Então, é isso mesmo que você falou, só que, na verdade, tirando a questão do humor, é rastrear assim, tudo que lhe incomoda. Todas as pessoas que mexem no seu carro. Isso é para você e para todos nós, claro. Né? Então eu acho que amai os vossos inimigos, para mim, fica mais claro, porque é o inimigo que faz essa função preciosa de apontar, localizar, meter o dedo e escarafunchar as suas dores. E a partir dali você pode falar, tem um problema, está doendo. A partir dali você começa a investir. Eu acho isso muito legal. Mas o problema é aquele não reconhecimento de você mesmo. Você falou dos homicidas. Eu precisava de alguém do lado, nesse momento, sentado do lado do meu carro, sim, ou do lado do telefone, sim, de forma que no estádio do Corinthians, sentado com todos os corintianos, e alguém falando assim, calma, porque aqui, como a Ana fala, aqui dentro todos nós somos perfeitos, sim, estamos amando, e a nossa serenidade vem. A partir do momento que a gente sai do portão lá, a serenidade vai para algum lugar que eu preciso amarrá-la. Eu faria outras perguntas, além do calmo. Eu faria assim, por que essa pessoa te irrita? Essa é uma pergunta que não é simples de responder. Por que tal pessoa te irrita? Não se deixe cair pela tentação de falar porque ela é ruim, porque ela é corintiana, porque ela é negra, porque ela é homossexual. Ah, meu Deus, vamos baixar essa bolinha e vamos falar assim, eu quero saber por quê. E por que Deus colocou essa pessoa para ser meu irmão, meu colega de trabalho, meu chefe, meu tudo isso? Porque não dá ponto sem nó, não cai uma folha de mar que não seja pela vontade de Deus. Se foi para a tua vida, é porque tem uma lição essencial. E o que acontece com o aluno que não aprende a lição? Repete. Tem gente que repete dor aqui? Muda de marido, o treco continua. Faz um tratamento de saúde, a doença volta. Muda de candidato, de partido, o problema continua igual. O que acontece? O que acontece que a gente muda e não muda? Por quê? Onde está a mudança? Está no marido? Está no príncipe encantado? Está no político? A gente. Vamos lá. Segundo o Sartre, falou do colega de trabalho, do irmão, do familiar. Quando a gente fala assim, inimigo, aí parece uma coisa mais distante, porque você não tem inimigo. Sim. Mas não, aquele que te provoca é dentro da tua casa, no teu trabalho. Então, eu acho que inimigo é uma palavra forte. Muitas vezes é o teu filho, é o teu marido, é o teu irmão, é a tua mãe, é o teu pai. Aquele que te incomoda. Aquele que te incomoda. Você falando, eu fiquei aqui refletindo. Ontem mesmo eu passei uma situação que o coração vindo aqui. Isso. Eu acho que esse é o momento. Por que meu coração está aqui? São mudanças preciosas. Isso que me desestabilizou. É muito legal. Tudo bem, naquele momento a gente ainda não tem maturidade.
A gente é que nem criancinha, bebezinho. Quando a chupeta está na boca, o mundo está maravilhoso. Você tira a chupeta, parece que o mundo acabou. Aí você põe a chupeta de novo, ainda com lágrima no olho, ela dá sorriso de novo. Então a gente é criança espiritual. Mas no meio disso, nosso esforço aqui é para amadurecer. Ora, nós estamos aqui para quê? Para ganhar ponto em nosso lar? Minha casa, minha vida em nosso lar? Não vai ter. Não vai ter. Então a gente precisa fazer essas perguntas. Está irritado? Causa de quê? Está irritado por causa de quê? Primeira tendência é porque o outro é um demônio e eu sou um santo. Desconfie. Desconfie. Essa tese é mentirosa e imobilizante, paralisante. Porque se o teu problema é no outro e a atitude do outro você não muda, a tua vida está escravizada, está paralisada. Então, gente, se o outro sabe dizer sim. Sabe, mas é precioso. Isso não é problema. Você está errada. Não é isso que é o nosso problema. O problema é que ele faz isso para te destruir. Porque essa função é a função do médico, é a função de todo mundo que quer te ajudar. Se o mecânico fala, descobriu o problema do teu carro, você não bate nele, você agradece, você paga. Você paga o médico, você paga o mecânico, você paga todo mundo que aponta os problemas para a tua vida. Agora, mexeu com o orgulhão, mexeu com a vaidade, tá ali, ó, a pessoa cutucando, aí você não aceita. Por quê? O problema não é o problema em si, é que mexe com a vaidade. E mexeu com o fígado, minha amiga. Aí a gente não enxerga mais nada, fica cego. Aí é só eu contra ele. E aí, Madre Teresa é luminosa quando fala assim, a questão da vida nunca foi entre você e o outro. Nunca. A questão da vida é entre você e Deus, você e a perfeição, você e o bem. Essas disputinhas, você e teu irmão, minha mãe não me amava o suficiente, tudo isso que entope os consultórios de psicologia, é tudo atoleiro da alma. A questão da gente não é com a tua mãe. Você tem mágoa com a tua mãe? Bem-vindo ao clube. E vai ficar amarrado nisso? Ele amarra mais meu irmão. Gente, larga a chupetinha, vai, vamos viver. cresce. É muito drama. É muito drama. Não é à toa que Maria, lá em Maria de Nazaré, do mesmo Miramês, coincidindo com que Chico Xavier viveu, no ápice da crise, recebeu a mesma mensagem de Maria. Isso também faça. Nós aumentamos muito os problemas da vida da gente. A gente é bombeiro que pega balde de gasolina. Tem um baldinho aqui, vou jogar. Não, olha o que tem dentro primeiro, senão você joga o balde e aumenta. A gente dramatiza, feito adolescente. A tua filha adolescente chega em casa, nunca mais quero ver a Thaís. Bate porta, xinga, briga. Dia seguinte vai sair, filha? Com quem? Com a Thaís, mãe. Ué, você não tinha falado? Mãe, ontem foi ontem. E a gente incendeia. E a gente acha que aquilo é aquilo. Que a gente transforma. Calma. Isso também. Mas. Alguém tinha levantado a mão. Vamos lá. Por favor. Você falou muito em porquê. Eu escutei uma vez uma casa espírita em São Paulo a seguinte proposta. Para quê? Eu achei bastante interessante. Sim. Porque fala de causas e para que fala de finalidades. Eles são próximas, mas não é idêntico. Então vale a pena essas perguntas. Principalmente sair da guerra. Sim, é verdade. Que a guerra faz com que todo mundo no mundo erre para te atacar. Eu sou o centro do universo. Todo mundo que erra para fazer picuinha para mim. Se você pensar assim, meu amor, a tua vida vai ser uma guerra permanente e universal. As pessoas erram porque elas erram. Porque elas estão aprendendo, porque elas estão equivocadas, porque elas precisam evoluir. Mas você não é a razão existencial das pessoas. As pessoas erram porque elas erram. E se você trouxer tudo para você, não, todo mundo está me atacando, a tua vida vai ficar inadministrável.
você vai ser um acumulador de lixo espiritual, mágoas e culpas. Cada vez que alguém erra, você junta um lixo. Cada vez que você erra, você junta outro lixo. E vai. Pouca gente erra com vocês? E vem, e vem, e vem. Quando você vai ver, você já não tem mais espaço para viver na sua casa. Está tudo cheio de lixo. E quando junta muito lixo, junta barata, lacraia, rato. Tudo isso são as presenças espirituais que as tuas mágoas e as tuas culpas acumuladas atraem. As presenças espirituais se ligam a você pelo clube das mágoas e das culpas. Que quem nutriu, quem acumulou? A gente mesmo. Por favor. Você perguntou se é difícil ser Jesus, né? Eu acho que é difícil. Porque assim, porque a gente não tem essa noção de direitinho. Então, por exemplo, quando alguém ataca a gente, todo mundo, né? A vontade que me dá é de falar um monte para a pessoa. Aí eu penso, como é que Jesus ficou esculhambado? Que assim, foi avacalhado, ele teve a capacidade de ser sereno. Assim, eu estou muito longe disso. Sem dúvida, sem dúvida. Ter essa consciência é o início da tua solução, minha amiga. Porque está cheio de cristãos na história que acham que já estão bem. Esses, você é muito menos candidata com essa tua postura a ir para o Hospital Esperança. O arrogante, o que está achando, o que... esse vai quebrar. Aquele que espera o tapete vermelho, anjinho para a direita, anjinho para a esquerda, trombeta, Jesus marcando audiência com Deus, esse vai quebrar a cara. Maurício, é interessante assim. Eu também passei por uma situação que eu fiquei ontem mexida, né? Mas é engraçado agora dentro dessa situação, aí eu vejo meu orgulho, né? Tocou fundo em alguma coisa. E aí olhando para a pessoa, é engraçado, muda o foco, né? Que é gratidão também, poxa, ela apontou isso, eu tenho que trabalhar isso em mim mesmo. Aí muda, a raiva diminui muito. Porque, cara, ela apontou uma coisa, Ana, eu tenho que trabalhar mais isso, preciso trabalhar mais essa questão. Então ela me ajudou a ver. E olha, essa colocação da Ana me sugere o seguinte: o que a religião pode trazer de bom? Pode trazer a sociabilidade. Se eu tenho um projeto político, posso ter bastante gente que vote em mim. Se eu sou cabeleireiro, posso conseguir bastante consulta. O que mais que a religião ajuda a gente? Um monte de coisa prática, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Só que, só para completar, tem uma coisa que é fundamental, que é mudar a vida da gente. A religião pode mudar a vida da gente com os mesmos fatos. Opa, já não entendi. O Espiritismo não promete mudar nada na tua vida, mas vai mudar tudo. Entendi menos ainda. Você pode viver todos os problemas com outro olhar. E aí a tua vida mudou muito, mudou tudo sem mudar nada. Você vai ter os mesmos fatos, só que vai olhá-los com outro olhar. Vai olhar os inimigos, as pessoas que te incomodam, com outro olhar. E isso vai fazer mudar tudo. Por favor. É isso que eu ia falar. É a forma de olhar. Isso. É uma espécie de uma gratidão. Não aquela gratidão piegas. Obrigada pelos meus inimigos, não. Sim. Mas é uma forma de olhar. É como a minha irmã escritora, ela tinha uma frase que fala assim: a alegria é a forma que você olha. Não interessa se eu estou na praia comendo uma pipoca e tem gente sentada num super restaurante comendo um camarão. Sim. Não, a minha alegria está ali na minha pipoca, como a alegria do outro está no camarão. Ou não, né? Ou não. A tristeza dele quando está no É o camarão. foco. A questão da vida está menos no que fazer do que no como fazer. Como fazer. Para ser bem estúpido, me desculpem, o estupro e o ato sexual são prazeroso, realizador, eles são a mesma mecânica. A mesma mecânica. Muda o quê? Muda o quê? É só a atitude que você vai para as coisas. Para você ver, eu tinha só dando um arremate nisso rapidinho, tinha uma amiga que morava em Paris e ela teve uma ameaça de estupro no estacionamento da universidade. Sim.
Então o rapaz veio, pegou, jogou ela no chão, tirou a calça dela. Ela na hora olhou para ele, pegou ele pela camisa e falou, tudo bem, é assim que você quer, então vai ser do meu jeito. Vem aqui. Diz que na hora ele levantou e correu. Ela disse que não conseguia nem levantar para botar a chave na porta do carro. Sim. Mas perdeu, então o que você falou, perdeu o encantamento. Porque o prazer dele era com poder e ela inverteu o pó. Exatamente. Muito interessante. Sabe, uma coisa que me chama bastante atenção, conforme a gente vai estudando dentro da doutrina, a gente vai adquirindo esse conhecimento. Você adquire um conhecimento, mas precisa adquirir uma vivência de mudança. Porque eu tenho a minha manifestação velada, não tenho mais inimigos, Maurício. Eu tenho desafetos. Olha, a palavra muda, né? Eu tenho alguns desafetos. E esses desafetos, eu tenho diferença. É tudo tão velado que eu posso entrar num processo obsessivo, utilizando o meu orgulho como capa e continuar falando aqui na frente palavras mais lindas possíveis. Ana, você fala tão bem. E eu tenho o meu desafeto, que eu não quero mais chamar de inimigo. Sim. E eu dou diferença. Então, às vezes, eu brinco muito com a Marlene, eu falo assim, me sacode quando você perceber que há algo errado. Por isso que eu acho que as amizades verdadeiras, uma acorda o outro. Sabe? Eu sinto que, principalmente dentro da casa espírita, quando a gente tem aproximado uma amizade muito próxima, eu falo muito com a Maria, você me sacode. Se você está vendo que eu estou indo para um lugar que não tem nada a ver, é melhor você vai ter uma amiga louca, sacudir. E a gente faz o contrário. Eu também às vezes falo para a Maria, olha bem, pensa nisso. Essa tua colocação me leva a uma outra intuição que veio durante as palestras. Eu não tenho mediunidade de outros tipos, mas tenho essa mediunidade intuitiva. Que essa tarefa que foi dada pelos espíritos aos espíritas, que é a tarefa da caridade, ela é muito complexa e ela é reducionista dentro do movimento espírita, com tal do saquinho de fubá que eu fico ridicularizando aqui para mesmo mexer com as pessoas. A caridade, ela não é coisa de santo, não é coisa de gente mais elevada, na minha opinião. Ela é coisa de gente inteligente. Por que isso? Porque segundo a o AA tem 12 passos e o 12º passo, se tem 12 passos, o 12º é o ápice da cura. Vamos concordar, né? Qual é o ápice da cura de um alcoólatra, de um sexólatra, de um consumidor compulsivo, de um jogador, etc. Porque você sabe que o AA abrange uma série de compulsividades. Qual é o ápice do tratamento de um viciado? Deixar o uso. Controle da compulsão. O primeiro passo é reconhecer que tem um problema, porque todo viciado fala, eu paro a hora que eu quiser, né? Mas o 12º passo, a cura efetiva de um doente, é ajudar outros na mesma condição. Esse é um mecanismo fantástico e eu acho que merecia o prêmio Nobel. O AA, a humanidade está devendo um prêmio Nobel para o AA. O que quer dizer isso? Quer dizer que ajudando os outros é que eu realmente me curo. Eu sempre comparo com 2 alunos da nossa classe aqui, 2 alunos gostam de matemática, o resto detesta. Esses 2 alunos eles têm uma atitude diferente. Um gosta, mas ele quer se sobrepor aos outros. E nessa tarefa de ostentar, sabe, matemática de ostentação, né? Aí ele não ensina ninguém, ele não fala pra ninguém, ele não ajuda ninguém, porque na hora da prova o ressaltado dele é ele tirar o 8 quando todo mundo está tirando 3 ou 4. Ele vai explicar o cálculo para alguém? Vai nada. Botar a azeitona na empada alheia? Não, eu que não. E o outro não. O outro resolve ajudar, resolve ensinar, tirar as dúvidas, faz grupo de estudo e ajuda os outros. Quem vocês acham que vai tirar mais nota na hora da prova? Que ajudou. Me ajudou. Ele vai estudar mais. Vai estudar mais.
para mim, esse é um exemplo muito prático que todos nós já vivemos, que fala como a caridade é uma questão de gente inteligente. Não a caridade para se livrar, a caridade materialista. A caridade realmente ajudar o outro, realmente ser fraterno. E a condição da caridade, qual é? A condição do amor e da caridade é fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Se colocar, a empatia, a compaixão. Quem fizer, gente, um olhar vai ser mais caridoso se for com compaixão do que 10 cestas básicas para ganhar o Minha Casa Minha Vida em nosso lar. Para mim, isso é absolutamente claro. Vocês me desculpem a ironia, mas eu acho que a gente tem que rir da gente mesmo. É essa a função do humor mesmo. Eu posso dar uma adendo aí? Claro. Tem duas coisas que a menina ela falou do fato de não ter inimigos, né? Eu lembrei de uma historinha que a velhinha estava na missa e o padre perguntou: quem é que tem inimigos aqui? Aí ela falou assim: eu não tenho. Eu falei: como você não tem? Então, aí aplaudiram ela, puseram ela no altar. Então me conte, por favor, assim, o que você fez, né? O porquê que você não tem inimigos? Ele falou: porque todos os desgraçados já morreram. Então, na verdade, ela tem os inimigos. Ela tem um monte de obsessor. Piores ainda, né? E tem uma outra coisa da contrapartida de rir de você mesmo. Eu sempre fui muito assim, muito de rir de mim mesmo, e sempre passei por processos depressivos. E nunca deixava ninguém saber que as pessoas sabiam o que eu sentia. Então eu saía de óculos escuros para andar na praia e falava assim: hoje eu não quero encontrar ninguém. Eu encontrava umas 10 pessoas que ficavam cada uma falando comigo meia hora. E as lágrimas pingando, porque elas contando a vida delas, e eu falando assim: gente, como eu tô na merda. E aquilo piorava cada vez mais, porque a minha comparação com a vida dos outros, que estava numa ótima, era pior ainda. Né? E a pessoa olha para mim assim: nossa, o que você tem? Claro, eu estou com crise de rinite, o nariz vermelho e as lágrimas pingando. E aí eu me doutrinei assim, a ser alegre, a rir, porque eu acho que o sorriso abre portas. Eu acho que você ser agradável para as pessoas é isso. E esse meu excesso, que eu falo que é pecar por excesso de ser alegre, incomodava muita gente. Assim, eu era assim, onde eu chegava com o meu jeito, eu era o excluído. Então na escola eu era do grupo dos excluídos, aí eu ia para frequentar a igreja, eu era do grupo que todos eram convidados para uma festa e eu não era o convidado. Mas eu estava tão acostumado com isso, mas a única coisa na minha vida que me incomodava era aquele dia que eu estava triste e falava assim: não, hoje eu estou no direito de ficar quieto. Eu não tinha esse direito. Porque todas as pessoas chegavam para mim e falavam assim: mas o que você tem? Tanta coisa boa para você fazer e você está assim quieto. Então é meio complicado também essa coisa de você rir de você mesmo. Você aprende muito, mas as pessoas acham que pensam que isso também não tem o direito de não. A tua fala me levanta duas coisas. No Oráculo de Delfos, repetindo um pouco o que a gente já falou aqui, sim, tinha duas frases que pretendiam repetir, resumir todo o conhecimento espiritual da humanidade. Uma era: conhece a ti mesmo. Sim. A segunda era: nada em excesso. Quando ele falou se alegre em excesso, etc., a palavra excesso já me acende uma luz que você pode pensar a respeito disso. Eu não tenho capacidade para nada, mas eu tenho que pensar nos meus excessos também. A segunda questão que faz esse link com a caridade é a dificuldade, a difícil arte de ouvir. A pessoa te escolhe para falar dos seus problemas. Ela fala 5 minutos, você fala: comigo foi pior, você fala 25 na cabeça dela. Escutar é uma arte dificílima. Tem um artigo de Rubem Alves chamado Escutatória, onde ele fala que vai fazer um curso de escutatória. Pensava em fazer um curso de escutatória, porque de oratória tem um monte, mas de escutatória não tem nenhum. Mas ele desistiu porque não ia ter nenhum inscrito. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir.
Então, ouvir é uma arte. E aí isso me remete aos meus colegas que fazem o que no meu centro, chama no Semente de Luz lá em São Vicente, chama de atendimento fraterno. Todo o centro tem isso, atendimento individualizado, os nomes variam. E eles falam assim, pô, isso é impressionante, só cai pra mim problema igual o meu. A função da caridade. Papai do céu é que nem dona de casa. Para afiar uma faca, afia duas, que afia uma na outra. É que nem a gente para lavar uma mão, como diz o sábio Castelo Rá-Tim-Bum, é um ator célebre da gente, né? Uma mão lava a outra. É assim que a gente se limpa. Deus dá para você as pessoas que você mais precisa para aprender. Só que ao mesmo tempo você é a coisa que a outra pessoa mais precisa para também aprender. Essa complexidade que a gente não dá conta e a gente não consegue entender. A gente acha que tem um missionário para ajudar os outros. Não, não é assim não. Não é assim não. Está todo mundo no mesmo barco, fora as exceções, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier. Mas como eu estou pressupondo que aqui não tem nenhum, então nós estamos nisso, é de lavar uma mão na outra mesmo. E aí você percebe que fazendo caridade com C maiúsculo, e a condição da caridade com C maiúsculo é a compaixão, é sentir junto, é colocar-se no lugar do outro, aí você vai propiciar entender por que a vida está me colocando aquela pessoa para ser atendida, colocou aquela pessoa no meu carro se eu for taxista, colocou a pessoa que entra no meu consultório para eu atender. Por quê? Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Aí a gente vai entender que cada pessoa que frequenta a tua vida tem um recado, tem uma lição. E ao invés de brigar com a vida, ao invés de entrar em guerra com as pessoas, você vai ficar a favor da vida. A favor da vida. E se desafiar. O que a vida está querendo me dizer com esse treco? Mesmo que doa. Muito mais. Muito mais. Antigamente, os médicos parpavam. Agora, parpar já causa desconfiança. Já está complicado. Mas antigamente ele parpava. Por quê? Porque a dor orienta o tratamento. Siga, hoje os investigadores da corrupção, ele fala, siga o dinheiro para você pegar os criminosos. E a gente no processo espiritual fala, siga a dor. Siga a dor. Ao invés de achar... Mesmo aquelas pessoas que te machucam. Muito mais por elas. Que você faça por elas e elas te devolvam com aspereza. Especialmente. Com frieza, com um distanciamento. Olha, Alberto Almeida dá essa quebrada de coluna na gente. Ele é psiquiatra, autor de livros, palestrista espírita, muito conhecido. Ele trabalha em grupo com as pessoas, faz psicoterapia em grupo. E aí quando ele pega um queixoso, porque tem gente que se queixa da vida, viu gente? Eu sei que vocês não se queixam, mas tem gente que se queixa da vida. E é muito comum que apareçam para ele que começa. Ainda bem que não é com a gente, isso não tem nada a ver com a gente. Sabe o que ele fala? A pessoa depois que cansou, ele doeu, é teu. Cara, o cara tava na de coitadinho e tava legal. Ele tava na de revoltado e tava gostoso. Porque o inferno são os outros, eu tô bem na parada. Aí vem o Alberto Almeida e fala, doeu, é teu? Gente, aparece uma coisa de pedófilo, aquilo me tira do sério, eu fico nervoso, o meu batimento cardíaco mexe, minha respiração muda. Preste atenção. Doeu? É teu. Algumas situações, tudo nos tira do sério, mas algumas coisas nos tiram especialmente do sério. Siga a dor. Siga a dor, porque doeu, é teu. Maurício, seguindo aquela linha que ela estava colocando com relação ao inimigo, ao desafeto,
relação, acho que não sei se era mais fácil ou mais difícil, mas o exemplo que Cristo deu, que foi relatado no Evangelho, era obviamente ligado a uma circunstância de uma época no qual o inimigo significava aquele rompimento das relações, seja pela raça ou pela religião. Nós, infelizmente, ainda hoje no planeta se vive ainda essa mesma relação de inimigos, porque existem vários povos em conflito por uma opressão ou por oprimirem o outro. Talvez para nós, eu não sei se... Eu costumo falar sempre, os grandes problemas não me afetam os pequenos problemas. Às vezes me irrita mais uma questão assim de uma provocação injusta de alguém do que às vezes um problema grande assim, né? Então a gente vive esses fantasmas de inimigos que a sociedade interpreta para nós. Então o negro pobre da favela da periferia é sinônimo de, porque a estatística diz que a maioria deles agridem, são opressores, são ladrões, são bandidos. Então a gente tem um olhar para essas pessoas de inimigos. E aí, assim, isso nos... Porque os problemas de relação que você tenha, esses nozinhos que a gente dá para essas pessoas que não são comuns, você às vezes identifica próprio. Mas e para aqueles que você não tinha nenhuma relação, e logo de imediato já há uma repulsa, já há uma afasta, já afasta, essa pessoa te agride de alguma forma, né? A gente costuma, a psicologia falar que o problema somos nós, né? Quando você identifica algo em alguém que te incomoda, talvez aquilo incomoda você, porque você tem exatamente a mesma coisa, o mesmo pensamento, a mesma relação dentro de você. Eu digo o seguinte, o que é essa... Você pode até discordar das outras pessoas, mas discorda compreendendo. Quando você discorda brigando, é teu. O que é mais difícil? Amar o inimigo ou amar as dificuldades das relações, ou é a mesma coisa numa outra escala? Você precisa, na relação com quem te incomoda, vamos substituir inimigo por quem te incomoda. Amar e valorizar quem te incomoda. Por quê? Porque a minha evolução segue a dor. E quem me incomoda, dói. Ué, se ele está provocando uma dor, ele está prestando um serviço. Ele partuou até achar uma dor. Então ele prestou um serviço para você. Ninguém achava meus problemas. Eu achava que não tinha inimigo. Veio um cara que conseguiu me irritar, ele prestou um serviço. Ele prestou um serviço. Precisa de maturidade para isso. Para você afastar o ego, afastar a disputa, afastar, foi contra mim. Não! Ele pode achar que foi contra mim. Mas Deus trouxe para minha vida para eu aprender, para eu crescer. Mais o foco, né? Ele teve esse objetivo de me espicaçar. Agora eu vou trazer para mim? Se eu trouxer, eu estou alimentando a guerra. Se eu buscar a finalidade da vida, eu trazer essa pessoa. Não é entre eu e ela, é entre eu e Deus. Por que Deus trouxe essa questão? Por que Deus trouxe essa doença? Por que Deus trouxe essa situação? E a gente é doente, já é chamado de impaciente. Só isso já é uma ótima dica. Olha, eu acho que a gente já está até com o horário acima, né, para terminar, mas eu só queria te falar uma coisa. Com relação à dor, Hamed, que é uma autora que você também gosta, ele diz o seguinte, no livro O Modo de Entender. Você pode ver a dor de duas formas. Como fonte de lamentação ou como aprendizado. Então, nas tuas mãos escolher o que você faz com ela. Ela faz parte da nossa existência e do nosso processo evolutivo, não tem como. Né? E se eu me paraliso na lamentação, naquela coisa de achar que o outro está sempre no confronto, eu não consigo sair desse lugar. Aí ela só gera esse lamento. E o lamento é dor, mas é uma dor melancólica, angustiada, que você não transforma, né?
filosoficamente, aprender a sair da condição de ignorância para uma condição de conhecimento. Isso é lógico. Para você sair sem crise, eu quero aprender sem mudar nada. Eu quero mudar sem mudar nada. Não dá. Não dá. Para mudar. Pois é, às vezes o médico pega uma mãe de primeira viagem e começa, filho adolescente, e ele está com muita dor nas pernas, doutor. Nossa, o que será que está acontecendo? Ele está com muita dor no braço. Aí ele faz o exame e chega com a conclusão: minha senhora, crescer dói. Crescer dói. Demais.